E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui com vocês sobre a história da igreja. É um assunto que eu tenho estudado há algum tempo, né, venho me preparando. Estou sempre adiando começar esses vídeos para ler alguma coisa a mais, né, algum livro novo. Mas eu já cheguei num momento que assim, você lê, adiciona novos livros e assim as informações elas começam a se repetir, né? É lógico, você aprende outras coisas, mas assim, aquele essencial, o principal, aquilo que eu posso contribuir passando aqui para vocês, já não se modifica tanto, né? Então eu acho que é um bom período para eu vir aqui fazer essa série e futuramente, se eu em novas literaturas aprender mais coisas, eu venho e faço um novo vídeo, atualizo, enfim. Mas eu acho que é o momento. E a minha contribuição, eu acho que ela não vai nem assim, né? Que eu quero fazer aqui, não é nem nos detalhes históricos, assim, porque eu basicamente não me vejo como um historiador, né? Eu gosto mais de filosofia, né, epistemologia, estudar a questão da ciência, da verdade, né, na história, esse desenvolvimento ao longo da história, e é onde eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho, né, principalmente, eu tenho uma formação muito peculiar, eu venho de outra área, estudei a ciência aplicada, a ciência mais na área de humanas também, eu tive uma formação muito completa nesse sentido, né? E a minha ciência que eu estudo no meu trabalho é uma ciência de aplicação prática muito grande, então eu consigo trazer aquilo que você ouve, a ciência assim, eu consigo testar muito, né? E isso me dá um olhar muito peculiar, né? Até porque o que a gente ouve falar hoje de ciência é muito diferente do que a ciência verdadeiramente é, né? Se você for fazer esse apanhado histórico, como Aristóteles entendia, como Platão entendia, como os clássicos, né? Na Revolução Científica, enfim, como começou, né? Eu costumo dizer o seguinte: a ciência ela começa para liberdade, para dar liberdade às pessoas. O conhecimento liberta, um conhecimento libertador para você tomar uma decisão melhor. E hoje é o contrário. Hoje é uma ciência que aprisiona, ela toma lá decisões e você é obrigado a seguir. É justamente o contrário, né? Eu tenho reparado isso, né? Uma das observações que eu faço, né, que eu acho que é uma das contribuições que eu quero fazer nessa série de vídeos, é fazer essa correlação. Por exemplo, eu costumo dizer que a igreja ela desenvolve as coisas, ela cria, por exemplo, a universidade. A própria ciência se aperfeiçoou com a contribuição da igreja. Né? A igreja que eu falo, lógico que não é a entidade em si, mas os monges, os padres, né? Por exemplo, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon, ali o período do século XII, século XIII. Mas hoje a ciência é usada contra a igreja. Né? É como se houvesse essa oposição. E aí é que eu acho que eu posso contribuir. Né? Não na história em si, eu acho que vai ter gente que vai conhecer muito mais a história da igreja do que eu, mas fazer essas correlações históricas, né? Essas reflexões. Acho que é aí que eu posso contribuir de alguma forma. Outro exemplo, as universidades, as escolas. As escolas iniciaram na igreja, nas catedrais. A igreja sempre foi a portadora do conhecimento, que levou o conhecimento. Né? Justamente nesse sentido de libertar, de proporcionar uma vida melhor às pessoas, né? De fazer o certo. Se você quer fazer o certo, primeiro você precisa saber o que é o certo, né? E aí você precisa começar a estudar. E foi a igreja que fez que desenvolveu muito, né? Você tinha, lógico, a escola platônica, a escola aristotélica, outras escolas, mas a universidade, como a gente conhece hoje, ela começa com a igreja, né? E hoje, mais uma vez, você vê isso que eu falei, né? A universidade é utilizada contra a igreja, só fala mal da igreja, porque a igreja é contra. Então, quer dizer, se você sentar o galho, é você serrar o galho onde você está sentado, né? Quer dizer, aquela instituição que cria uma nova instituição, dá luz a uma nova instituição, e essa nova instituição é utilizada hoje para atacar a igreja. Então, acho que é nesse sentido que eu posso fazer algumas contribuições, algumas reflexões, tá? A nível de reflexões históricas, né? Esse contraponto, um olhar mais filosófico, epistemológico às vezes, e analisar o desenrolar desses, menos assim de detalhezinhos, só que são importantes sim, é muito importante você conhecer esses detalhes. Eu vou continuar estudando nesse sentido, mas eu acho que eu posso contribuir nesse olhar mais amplo de você olhar e fazer algumas reflexões. É por isso, inclusive, que eu chamo de meta-história da igreja, principalmente essa primeira aula, que eu quero falar algumas coisas que são eternas na igreja, né? Porque você acha, principalmente hoje, você tem essa noção de que a igreja evolui, o dogma evolui, como se a verdade evoluísse, né? O que é absolutamente absurdo, né? Sobre uma ótica metafísica, por exemplo. A verdade ela não pode evoluir, senão ela não seria uma verdade, né? Você pode até descobrir novas coisas sobre aquela mesma verdade, né? Saber coisas que você ainda não sabia, mas não que ela, por si só, evolui. Isso não se fundamenta, porque se ela evoluísse, ela estaria passando por uma modificação, né? Então ela não seria uma verdade naquele momento anterior, antes da modificação, ela seria uma verdade no segundo momento. E se ela continua evoluindo, então enfim, nunca você chega à verdade. Isso no sentido da apreensão pessoal, tudo bem. Eu tenho a verdade como um norte e eu vou apreendendo cada vez melhor essa verdade, tudo bem. Mas da verdade em si, a verdade ela já é, né? Então é uma dessas reflexões que eu quero poder ajudar vocês aí, beleza? A primeira coisa que eu quero pontuar eu não vou entrar na questão de dogma, nada disso, teologia, nada disso, mas se por uma eventualidade, alguma frase ficar mal expressa, ou mesmo manifestar alguma opinião que seja contrária à doutrina da igreja, ao catecismo da igreja, obviamente ignorem e relevem, né? Não é a minha intenção em momento algum questionar
ou enfim, ou botar em xeque, em dúvida, algum dos ensinamentos da igreja, que ela é, justamente que ela é santa e eterna e verdadeira. Com relação a isso, nada pode ser modificado, né, alterado. Então, assim, não tenho em momento nenhum essa intenção. Se por acaso fizer sem intenção, né, ignorem absolutamente o que eu disser e fique com a verdade revelada pela igreja. Né? Como bibliografia, eu vou levantar alguns principais livros aqui, principalmente a História da Igreja, de São Dom Bosco, que inclusive está aqui atrás, né, que são 5 livros. A história do Daniel Hopes, né? Do Daniel Hopes eu nem cheguei a ler completo, porque são 10 volumes, né? Ainda tô lendo, mas já passei por essa fase antiga, né? Então é por isso que eu, nesse momento, vou parar na antiga e futuramente eu volto para fazer a medieval. Outros livros também, não tão importantes, mas também acabaram contribuindo. Tem a História da Igreja do São João Bosco, História Eclesiástica, é um livro um pouco menor, né? Mas também serve de contribuição. Tem outros livros um pouco menores aqui, eu tô olhando o tablet aqui só para não me perder, né? Tem a história... Discurso sobre a História Universal, né, eu botei o livro aqui, não botei o nome do autor, do Bossuet, tá? Que ele fala tanto da história dos impérios, né, das civilizações, quanto também da história da igreja, tá? Então é interessante se você pegar histórias da igreja escritas em períodos diferentes, fazer essa comparação, né, uma história mais antiga essa. Tem também aquele livro Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, é muito bom, um livrozinho menor, mas contribuindo mais no espírito, né? Não na questão dos fatos em si, mas no espírito que eu vou interpretar essa evolução da história da igreja. Então, basicamente é isso. Como eu quero nessa primeira aula falar que eu chamo de meta-história, não sei nem se esse nome deveria chamar assim, mas na falta de nome melhor, eu vou colocar dessa forma, porque eu considero que algumas coisas, principalmente se falar da história da igreja, algumas coisas são eternas, né? E eu vou começar do início mesmo, né? do início absoluto, né? A primeira pergunta que eu vou utilizar como norte, para iniciar a explanação, é a seguinte, o que existia antes de existir alguma coisa, assim? Imagina tudo isso que você conhece, né? Seus pais, a família, a civilização. Antes de existir essas coisas, né? Por exemplo, para você existir, teve que existir seu pai. Né? Para o seu pai existir, teve que existir o pai dele. Para existir o pai do seu pai, teve que existir o pai do seu pai. E assim, indefinidamente, né? E aí alguns vão falar do Big Bang, né? Mas aí eu vou perguntar também, mas antes do Big Bang, o que existia? O que causou o Big Bang? Né? O que a realidade nos mostra? As pessoas acham que esse olhar, ele é olhar de fé. Eu acho as contribuições que eu vou fazer, porque não tem nada a ver com fé, gente. A realidade é assim, né? Por exemplo, tudo que está aqui atrás de mim no meu cenário, alguém fez. Só está aqui porque alguém fez, né? Principalmente, as coisas elas atingem uma certa complexidade que elas não se dão ao acaso. Nada do que aqui atrás, não, as coisas estavam ao acaso e se construíram. Os livros tinham de repente uma madeira, aquela madeira foi combinando a esmo até virar um livro, né? As letras, aí caiu uma tinta ali a esmo e formou as letras. Isso é uma coisa completamente absurda, né? Só realmente na modernidade burra que a gente se tornou pra gente acreditar numa idiotice sem tamanho como essa, que as coisas vão acontecendo ao acaso, né? O que é absolutamente absurdo. Principalmente coisas de altíssima complexidade, né? Essas coisas aqui são coisas bem simples, né, que estão no meu cenário. E é inadmissível você imaginar que alguma dessas coisas se formou ao acaso. Imagina uma vida, que é infinitamente mais complexa. É de uma complexidade que a gente não apreende, a gente compreende uma parcela mínima do que é a vida. A gente não consegue aprender a vida, mas acha que foi formada ao acaso. É uma coisa tão sem cabimento que assim, não deveria ser sequer imaginada essa possibilidade, mas infelizmente hoje acaba sendo a verdade científica divulgada, né? Que de verdade não tem nada, as provas são cabais de que não foi assim, as coisas aconteceram. Eu não estou dizendo que eu sei como foi, eu estou dizendo que assim não foi, né? Quer dizer, não é porque você não sabe como foi que você tem que acreditar na primeira idiotice que alguém te conta. A Bíblia tem uma versão poética, vamos dizer assim, do princípio, mas na verdade, é a única que a gente tem, porque a outra é completamente absurda, que as coisas explodiram do nada e do nada foram se formando, isso aí não tem nem pé nem cabeça, né? A versão científica, eu sei que está errada. A da Bíblia, bom, a da Bíblia a gente não sabe, é uma questão poética, pode ter sido, pode não ter sido. Né? Não tem como provar nem que sim, nem que não. Esse é o grande ponto também, né? Um grande trunfo que a gente tem com relação à evangelização é o seguinte, você tem prova que Deus existe? Não. Você tem prova que ele não existe? Também não. Né? Então, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, é a melhor hipótese que a gente tem. Não tem nenhuma melhor, tá? Pelo menos é uma que não pode ser refutada. Né? Então, quer dizer, por isso que a fé é uma das coisas que eu quero colocar aqui. A fé, ela está sempre no pressuposto. O conhecimento humano, ele não alcança uma certeza absoluta. Você sempre precisa da fé. Fé e razão é como se fossem duas pernas, né? Por quê? Quando você vai desenvolver o conhecimento lógico, você parte de uma premissa, né? Aristóteles já dizia isso. Você parte de um conhecimento, de uma premissa conhecida, para formular com certeza uma conclusão. Mas essa conclusão que você formulou com certeza, ela depende de um conhecimento que você já sabia. Por exemplo, vou dar aquele exemplo clássico, né? Sócrates é homem, né? Todo homem é mortal, logo, Sócrates é mortal. Agora, você provou que Sócrates é mortal, isso é provado, é certo, é conhecimento científico. Agora, você precisava saber que Sócrates era homem e que todo homem é mortal. Né? Embora esse exemplo seja um exemplo ruim nesse sentido, mas será que Sócrates é mortal? Sócrates não morreu ainda. Você não tem certeza absoluta que todo homem vai morrer. Você conheceu todos os homens? Então, você viu alguns você sabe que morreu, mas tem muita gente viva aí. Nem todo mundo morreu, eu não morri ainda.
Então, quer dizer, a gente não pode ter essa certeza absoluta. Então, quer dizer, é nesse intuito, é lógico que quase todo homem, ou todo homem, enfim, não dá pra gente afirmar com absoluta certeza, mas muito provavelmente todo homem vai ser mortal. Mas percebe que mesmo nesse exemplo simples e bobo, né, de uma coisa óbvia, existe um certo grau de incerteza. E o conhecimento humano ele é assim, ele sempre vai ter um certo grau de incerteza. Né? Não dizem que Elias subiu de corpo e alma, o próprio Cristo não ressuscitou. Então, quer dizer, você sabe que todo homem é mortal, mas você não pode dizer com certeza absoluta que todo homem que a gente conhece vai morrer. E se alguém inventar alguma coisa aí, não morrer mais, enfim, muita gente fala, né, que em 2050 ninguém vai morrer mais. Enfim, são certezas sempre com um certo grau de incerteza. Em algum ponto é necessário a fé. Você tem fé. Quando você fala todo homem é mortal, existe um grau de fé nessa afirmação. Porque você não tem essa certeza absoluta, né? Então, por exemplo, quando eu falo em Sócrates é homem. E se Sócrates for um robô e está fantasiado de homem? Não é um homem, na verdade. Ou, enfim, Sócrates é uma outra coisa. É um anjo, é um enviado, é um alien. Enfim, sempre existe um certo grau de incerteza, né? É lógico que nesse exemplo aqui, gente, é um exemplo que não é dos melhores, né? Mas é um exemplo bem simples, que até nas coisas mais simples você tem certo grau de incerteza. Quando você entra para afirmações mais complexas, né? Esse grau de incerteza é muito maior, né? Eu lembro, outro dia eu vi na televisão, o cientista falando assim, não, a gente já tem absoluta certeza do que aconteceu 0,0000 segundos antes do Big Bang. Não, depois do Big Bang. Isso já tá tudo certeza. Eu pensei assim, meu filho, você não tem certeza nem do que você comeu no café da manhã. Se você tivesse que provar o que você comeu no café da manhã, você não conseguiria provar. Isso sempre poderia gerar dúvidas e dúvidas e dúvidas infinitas. E você não conseguiria uma prova absoluta disso. Por que você vem dizer que tem certeza absoluta do que aconteceu milissegundos depois do Big Bang? Não tem nem certeza do Big Bang, gente. Isso são tudo hipóteses. Não tem como, é absolutamente impossível você provar uma coisa dessa. Você pode demonstrar teorias que vão... Bom, faz sentido, né? Você fala assim, parece evidências que apontam para você dar algum tipo de credibilidade a essas teorias. Mas provar, no sentido de provar, né? Não dá. Igual você, por exemplo, você fala que 2 mais 2 são 4. Você pega duas coisas, soma com mais duas, soma o total e dá 4. Porra. Você consegue provar esse tipo de coisa. Agora, provar, né, o Big Bang, por exemplo, é absolutamente impossível. É o tipo de coisa que não dá para provar. Né? O que acontece é o seguinte, as palavras, elas já não têm mais o sentido verdadeiro. As pessoas já não sabem mais o que é prova. Prova é qualquer... saiu um artigo científico falando uma coisa que ele está provado. Isso não tem nada a ver com prova, gente. Alguém quis publicar alguma revista, alguém aceitou e aquilo ali ficou escrito, mas provado é muito diferente do que isso. Né? Então por isso que a gente tem que também conhecer ciências de outros períodos para entender o que significa de fato uma prova, né? Entender o que é ciência, entender o que é conhecimento, o que é verdade, porque hoje em dia realmente esses conceitos estão totalmente deturpados. Então, pessoal, voltando a essa pergunta que vai nortear, né, a minha apresentação. O que existia antes de existir alguma coisa? Então, quer dizer, vamos botar aqui, não existe nada, né? O que existia antes de existir tudo que a gente conhece? Né? Era um nada absoluto? Será que não existia nada, nada, nada? Isso é impossível pelo seguinte, porque se não existia nada, do nada, nada se faz. Por esse simples raciocínio lógico, né? Parmênides já tinha afirmado isso há milhares de anos atrás. O nada não faz nada, gente. Imagina você tem uma coisa, você não tem nada. Vai sair, vai se formar vai explodir o nada, não tem nada para explodir, o nada não se auto-explode. Percebe que é absurda essa hipótese de que não havia nada e passou a haver alguma coisa? É impossível. Porque se nada existisse, até hoje ia continuar não existindo nada. E a gente está aqui, eu estou aqui gravando, tem essas coisas aqui atrás. Então o nada nunca poderia ter existido, nesse sentido. Né? Então antes de existir, teria que existir alguma coisa ao invés do nada. Né? Mas se existe hoje alguma coisa, quando essas coisas não existiam ainda, existiam a possibilidade dessas coisas existirem. Né? Porque senão elas não existiriam. Se fosse impossível que essas coisas existissem, elas não poderiam existir. Nessa imagem que está aqui atrás. Se fosse impossível que ela existisse, ela não existiria. Então, ainda quando ela não existia, existia o quê? A possibilidade dela existir. E quando todas as coisas que a gente conhece, quando elas ainda não existiam, havia a possibilidade de que essas coisas existissem. Tudo aquilo que existe, a nível de possibilidade, já existia, essa possibilidade ela já existia quando essas coisas não existissem. Eu estou até trocando as palavras aqui, porque fica meio repetitivo, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos fazer esse esforço intelectual aqui comigo. Esse esforço de imaginação. Tudo aquilo que existe e que ainda vai existir, e outras coisas que ainda não existiram, mas poderiam ter existido, já existiam como possibilidade quando nada existia. Quando essas... Nada não, né? Porque o nada nunca vai existir. Mas quando essas coisas não existiam, né? As pessoas que vão existir daqui a 100 anos, ou as coisas, os carros, as casas, elas já existem como possibilidade. E elas já existiam como possibilidade quando não existia coisa alguma dessas que a gente conhece. Então a gente pode dizer, isso aí isso é certo, tá? Não tem como você refutar isso daí. Isso aí é assim e não tem como ser de outra forma, né? Tudo aquilo que existe necessariamente existiu como possibilidade antes de existir.
Não tem como você refutar isso daí. Essa possibilidade ela sempre existiu, senão elas não existiriam. Se fosse impossível que existisse, ela não existiria. Né? Então, como possibilidade, elas existiam. E aí é por isso que pra mim, quando você fala assim, a Bíblia, a fé na igreja, fé no cristianismo, fé é o escambau, gente. Se você for inteligente, se você for estudar, você vai ver que a Bíblia já traz esse conhecimento absolutamente verdadeiro, do início. Né? Porque como começa o Evangelho de São João? No princípio, era o verbo. E o que significa esse verbo? Aí se você for buscar as traduções, né, eu também não sou linguista, né, para ir buscar as raízes, os radicais, enfim, fazer aquelas reflexões de vários significados, mas eu entendo esse verbo aí, gente, como essa possibilidade. Quando nada existia, existe a possibilidade dessas coisas existirem. O verbo é muito... Também tem um certo sentido de logos, de razão, de palavra, né? E o que é esse logos, se não uma estrutura de possibilidade de tudo aquilo que existe hoje? O logos é essa estrutura de possibilidades. Então, quer dizer, você fala em avanço da ciência, esse avanço da ciência que ainda acredita no Big Bang, esse avanço da ciência que é... assim, que avança e continua sem sair do lugar, né? Porque é uma ciência que acredita que as coisas se dão do nada, se surgem do nada e se formam ao acaso. E a Bíblia, que está ultrapassada, antiga, ela já trazia com toda a convicção. No princípio, era o verbo, era o logos, era a possibilidade das coisas existirem. Então, para mim, essa é uma das afirmações mais filosóficas e mais, assim, criativas e mais geniais da história da humanidade, essa frase para mim. E ela mata, assim, esse problema, né, que a ciência está aí há 2000 anos e não consegue explicar nada melhor do que um Big Bang absurdo do nada. Mas tinham forças tá, mas essas forças surgiram da onde? Isso não explica. Né? É uma coisa que eu falar assim, onde você nasceu? Não, eu fiz faculdade no FRJ. Tá, mas isso não explica onde você nasceu. Eu tô perguntando uma coisa antes, você está respondendo já quando já existia. Então, quer dizer, no princípio era logos, e não tem como ser de outra maneira. Não tem como, no princípio, antes das coisas existirem, existe a possibilidade de elas existirem. Né? E quando essas possibilidades, toda essa gama de possibilidades, tudo aquilo que existe, esse logos, ele se faz carne, encarna na estrutura da realidade, né? Isso é o centro da história da humanidade. Né? E a gente vai avançar um pouquinho, né? João 14, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? Aí você entende que a Bíblia, ela não está ultrapassada. É você que talvez não está tendo sabedoria e conhecimento para entender o que está escrito ali. Tá tudo escrito ali, gente. Agora, a gente precisa estudar outras coisas, inclusive para precisa da metafísica, precisa da filosofia, precisa de outras coisas para entender o que está escrito ali. Por exemplo, a minha compreensão de Cristo, das cartas de Paulo, depois que eu li Platão, comecei a ler Platão, foi absurdamente outra coisa. Agora eu estou entendendo o que o cara está falando, antes eu não entendia. Você não entende que Cristo está falando de uma vida transcendente, de né? O meu reino não é deste mundo. Sem ler Platão fica muito difícil, gente. Você não entende, você entende que ele está falando que não é esse mundo, mas você continua pensando como se fosse nesse mundo aqui. Continua agarrado à matéria. Se você não entende que existe um para-além disso que passa, disso que modifica. Né? Essas coisas que elas existem hoje, né? Se você volta, por exemplo, em Parmênides, o que é. Se você pensar que o que bom, nada do que está aqui né? Isso que está mostrando aqui, porque hoje isso mas amanhã já talvez não seja. Então não é de verdade. Né? Por exemplo, poderia pegar uma banana ali, para esse exemplo ficar mais claro. Né? A banana hoje ela está de um jeito, amanhã ela está de outro já. Já está apodrecendo, já está se desfazendo. Então ela é ou não é? Teoricamente, sob certo aspecto ela mas sob certo aspecto ela também não é. Porque ela já não é mais aquela coisa. Né? Estão ocorrendo micro modificações aqui que a gente às vezes não percebe, mas está ocorrendo. As nossas células estão morrendo. Enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou fazendo essa aula, milhares de células já morreram, fiapos de cabelo que já caíram. Eu já não sou mais aquele que eu era. Então eu sou? Será que eu sou? Sob certo aspecto eu sou, mas sob certo aspecto eu não sou. Quer dizer, tem algo por trás, uma estrutura, um logos por trás disso que fundamenta o meu ser, porque eu não tenho fundamento por mim mesmo. Percebe isso? Né? Então é essa estrutura que de fato que fundamenta os que não são. E que sustentam esses que talvez sejam, né? Mas só são quando estão nesse fundamento. Não no sentido panteísta, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário. Estou falando de um fundamento metafísico, de criação, de causa, né? De um alfa e um ômega, porque a gente parte disso para voltar a isso, de novo, não no sentido de que nós seremos Deus, não é isso de forma alguma, né? Porque não é isso que a igreja prega, mas que de algum modo a gente depende dele para ser, porque por nós mesmos a gente não seria, né? Então, mas qual é a força, pessoal, que faz essa criação daquilo que não é e passa a ser? Porque quando eu falo que eu tenho meu pai, ou meu pai teve o pai dele, e assim indefinidamente, você tem uma força que gera, né? Uma força mecânica, uma força bioquímica, né? Quando a gente fala em luz elétrica, você tem uma força elétrica. Então, quer dizer, esses movimentos, essas modificações, elas se dão a partir de uma força. Mas, nesse princípio, que não era e passou a ser,
ele precisa de alguma força que move, mas que ela mesma não foi movida ainda, porque senão não começa, né? Que é o motor imóvel, como Aristóteles diz, né? Porque assim, eu só nasci porque teve meu pai e a minha mãe. E a energia deles, a força deles, né, biológica, mecânica, química, material, formou o meu, sob certo aspecto, né, uma cocriação que já vinha daquele primeiro ser. Eles tiveram uma coparticipação, por isso que é a imagem e semelhança de Deus. Nós fazemos, mas não fazemos no sentido pleno, porque a gente já só faz aquilo que já existia como possibilidade e que já nos foi dado, né? Então a gente faz sob certo aspecto também, né? Mas de alguma maneira a gente faz. E essa primeira força, que é uma força, mas que não foi forçada antes, percebe o que eu estou querendo dizer? Né? Se eu bato uma bola de bilhar na outra, você vê, é uma bola que bateu na outra e a outra se moveu, mas a outra se moveu porque uma bateu nela. E aquela primeira só se moveu porque o taco bateu nela, e o taco só se moveu porque a pessoa bateu no taco, e assim você vai voltando indefinidamente. Então você precisa de uma força inicial, né? Percebe que nada que eu estou falando aqui, gente, isso que eu quero trazer não tem nada a ver com fé. Por isso que de fé e razão, para mim é assim, são duas coisas, lógico, existe sociedade de fé também, porque sempre tem, mesmo na ciência tem muita fé. Né? Quando você lê um artigo lá da China, você tem fé que aqueles caras fizeram o negócio certo lá. Agora, você tem certeza? Ou você tem fé? Porque você confia plenamente nos pares lá, como se os pares fossem, ninguém nunca mais erra, os pares conferiram lá e tá tudo certo. Né? Então, quer dizer, você tem fé na ciência. E sobre outro aspecto, o conhecimento humano, ele sempre depende um pouco de fé. Né? Isso é uma das premissas do meu pensamento aqui, da minha explicação. Qual é essa força? Isso não é uma questão de fé, tanto não é uma questão de fé que Aristóteles já disse qual é essa força. Essa força é o amor. O amor é a única força que move sem ser movida anteriormente. Quando você olha uma coisa, você ama aquela coisa, você se move em direção daquela coisa. E você se sacrifica por aquela coisa. Né? Isso aí não está também nos evangelhos, de uma maneira prática, real, que é o sacrifício de Cristo. É esse logos, essa estrutura, se fez carne, habitou entre nós. Gerou todo esse movimento, se coloca no centro da história, nos ama e se sacrifica por nós. Então aí começa a igreja. É uma igreja que começa na história, mas na eternidade ela sempre existiu, porque não tem como ela não ter existido, porque ela é essa estrutura da realidade. Ela é a verdade, né? E se habita entre nós. Já habitava antes, mas passou a habitar de uma maneira viva, presente na nossa história aqui, na nossa história material, nossa história decaída, corrompida, miserável. Né? Esse poder absoluto, infinito, né? Se você tiver uma noção do que eu expliquei aqui, ele habitou entre nós, esteve entre nós. E a fé, quando eu digo fé, a fé cristã é a fé nesse logos, nessa verdade que habitou e que é o caminho, a verdade e a vida. Ela mesma disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa busca, quando a gente buscar a verdade, quando a gente busca o conhecimento, né? Por isso que eu não coloco muita separação. Eu acho que fé e ciência, teologia, ciência, são duas mãos, assim, é um caminho só, é um objetivo. Você pode vir de baixo para cima ou de cima para baixo, mas você vai chegar no mesmo lugar. É o mesmo percurso. Você pode ir pela lógica, você pode ir pela... Né? É como se você explicar alguma coisa pela física, pela química, pela biologia, você está explicando aspectos diferentes da mesma coisa. A verdade é uma só, gente. Não tem como, pela via da fé é isso, pela via da razão é isso. Não faz sentido. Tem que ser necessariamente a mesma coisa. Ainda que algumas coisas da fé eu não consiga explicar, não pode estar errado. Deus não pode chegar e falar assim, não, 2 mais 2 são 5, você tem que ter fé nisso. Não, isso é completamente absurdo. Deus vai falar assim, 2 mais 2 é 4. Aí depois você não sai. Um dia você vai saber que 2 mais 2 é 4, mas 2 mais 2 é 4, pode confiar. Isso é a fé. A fé cristã é a fé naquilo que é, mas que a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não viveu, a gente ainda não tem conhecimento. Né? Como, por exemplo, a vida pós a morte. Que é essa vida aqui que a gente vive, mas após uma transição, uma passagem. Vem uma nova vida, uma nova fase de vida. Né? Isso a gente tem fé, mas Deus disse que é assim. Não é porque a gente vai acreditar que é assim, não, é porque é assim mesmo. Ele já viu, ele sabe que é, porque ele que fez, e ele tá falando que é daquele jeito ali, pô. Como uma criancinha que pergunta uma coisa à mãe, aquela criancinha que não entende de nada, mãe, que hora vai ser o jantar? O jantar vai ser 8 horas da noite. Porque ela vai fazer o jantar e ela sabe que vai ser 8 horas da noite. A criancinha não sabe, ela tá acreditando, tá tendo fé na mãe. Mas a mãe sabe que é porque ela que vai fazer, ela que fez, tá fazendo, né, o jantar às 8 horas. Então a fé nesse sentido, daquilo que a gente ainda não tem como saber, mas que necessariamente é daquele jeito. Então não é uma fé no absurdo. Fé no... Né, eu gosto desse exemplo bobo, né? 2 mais 2 são 5, né? Não, nenhum dogma da igreja é 2 mais 2 são 5. É uma coisa absurda e você vai ter que acreditar porque tem a fé. Não, pelo contrário, a ciência faz muito isso. Né? O tempo todo a gente viu, né, nesses últimos anos aí, a ciência provando coisas completamente absurdas. É o próprio Big Bang. Não faz sentido algum. 0, não tem como, absolutamente impossível ser daquele jeito. Pode até dar uma nova explicação que faça sentido e tal, mas do jeito que está explicado hoje, é absolutamente impossível. Não tem como, gente. Do nada não se forma nada. Simples assim. Não precisa ir muito além disso.
Só que eles querem te empurrar o impossível. Mas aí eles dizem, não, a fé é só na igreja. Não. Fé, minha filha, é você. Tem que ter fé para acreditar nessa palhaçada aí, meu irmão. Para acreditar nessa estrutura do Logos, que existia antes e se encarnou, pô, mas não tem como ser de outro jeito, gente. Só tem como ser assim. O que não existe. Quando as coisas, né, como eu disse, aquilo que não existia, existe uma possibilidade, como Logos. Como estrutura de possivelmente vir a existir. Né? Então, pessoal, é por isso que a Bíblia fala, e o próprio Platão fala também, que a sabedoria humana é loucura. É loucura no sentido de que se ela não for guiada, a razão é como se fosse um cego em tiroteio, gente. Ela vai para qualquer lado. Você vê que os filósofos eles se confundem todos. Aí você fala ciência, mas qual ciência? Está falando ciência de Kant, ciência de Descartes, ciência de Hume, ciência de Newton, ciência segundo Karl Marx, que já é outra coisa completamente diferente, ciência segundo Hegel, ciência segundo Platão, segundo Aristóteles. Lógico que tem alguns mais certos, né? Platão e Aristóteles, por exemplo, estavam mais ou menos ali no caminho, né? Alguma iluminação eles tiveram, porque acertaram muito, né? Chegaram muito perto da revelação. Mas tem outros que não tem. Razão segundo Nietzsche, a gente fala no comunismo que matou mais de 200 milhões de pessoas no século XX, não tem nada mais científico, nada mais estudado que o comunismo. E olha aí a razão humana onde ela chega. A bomba atômica, que mata milhares de pessoas em fração de segundos, é a razão humana. É a ciência humana. Você acha que a ciência só é ciência para quem faz a bomba, e para quem leva uma bombada na cabeça, não é ciência não. Vai falar lá para aquelas pessoas. Não é ciência, não. É ciência, é bom. É bom para quem fez e para quem levou uma bombada, né? Uma bomba atômica na sua cidade e continuar matando em gerações, deixando as pessoas doentes. Essa ciência é boa? Então, quer dizer, a sabedoria do homem, sozinha, por si só, ela é louca. Ela vai pra tudo quanto é lado, é igual peru em época de Natal. Você pega... Por que você chega à afirmação absurda de que tudo é relativo? Porque você lê a história da filosofia, cada doido fala uma coisa diferente. E se você troca em miúdos o que esses caras falam, muitos deles parecem doidos mesmo. Esse cara é doido, só que o cara tá escrevendo uma doideira muito bem elaborada, então passa de grande filósofo. Mas se você trocar em miúdos o que ele quer dizer, você fala, esse cara é doente mental, pô. Esse cara é doido. Esse cara devia estar na camisa de força daqui dando aula de filosofia. Né? Então, quer dizer, essa sabedoria humana, ela é cega se não for iluminada pela fé. Então, pessoal, eu vou fechar por aqui hoje. Era o que eu queria passar para vocês, essa primeira apresentação desse Logos que se encarnou, né? Que sempre existiu, mas que em um dado momento fez a transposição da eternidade para a história. Em algum momento a história teve que começar. Na eternidade isso já existia, mas na nossa história em algum momento passou a começar. E foi o momento que esse Logos se fez carne. Né? E aí começa a igreja de Cristo, a história da igreja. Né? E aí tem a história de Israel, que teve a sua importância, o povo judeu, que preparou esse caminho. Precisou que um povo inteiro, uma nação inteira, uma cultura inteira fosse preparado para que esse Logos pudesse se encarnar e, com essa força que move sem ser movida, que é o amor, né, se encarnar, se sacrificar pela gente, nos salvar, se colocar como centro da história, um exemplo, um modelo a ser seguido, a verdade, e de lá para cá, as coisas miraculosas que já ocorriam com Israel, já ocorreram de uma maneira máxima em Cristo e continuam ocorrendo desde então. Então, nas próximas aulas a gente vai contar a continuação, né, explicar um pouquinho melhor esse Logos encarnado, a passagem dele aqui, e que vai culminar o que a gente fala da igreja, é o corpo de Cristo, né? Estou querendo mudar o nome agora para povo de Deus, mas a igreja é o corpo de Cristo, que permanece, né, iluminado por ele, segundo a própria promessa dele, que ia continuar esse caminho e esse grupo de pessoas, inicialmente um grupo pequeno, que vai aumentando, sempre passando por dificuldades, né, mas que segue viva, cada vez mais viva do que nunca, né? Você pode pensar que a fé está morna, mas hoje em dia os cristãos ali estão caladinhos, mas basta uma fagulha para que essa chama volte a queimar e arder como no princípio, né, como no início lá dos primeiros cristãos. Então, basicamente isso, pessoal. Hoje eu vou fechar por aqui e a gente encerra na próxima falando um pouco mais desse Logos encarnado aqui. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.